Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por me recusar a ir ao funeral da minha mãe? Minha mãe faleceu há pouco mais de uma semana, e o funeral dela é daqui a 3 dias. Não quero ir ao funeral, não vejo sentido, tudo o que vai fazer é confirmar que ela não vai voltar. Isso pode parecer insano, mas se eu for, significa que ela está morta e definitivamente não vai voltar. Se eu não for, talvez ela não esteja morta e possa voltar. Então, acho que é muito melhor se eu não for. Além disso, se eu for, posso ficar triste e não fazer nada, como meu pai está fazendo. Portanto, não ir é realmente melhor para minha saúde mental, porque, no momento, estou bem, obviamente sinto falta dela, mas estou bem. Eu disse ao meu pai, há 2 dias, que não vou, e ele ficou muito chateado. Ele disse que eu ia me arrepender no futuro e deveria apenas me despedir dela. Eu disse a ele que era uma decisão muito fácil de tomar, e isso o deixou ainda mais bravo. Ele contou para alguns membros da família, e todos estão tentando me convencer a ir ao funeral, alguns deles dizendo que não me importo com minha mãe porque não reagi à ausência dela. Isso não significa que não me importo, apenas não sinto muita coisa. Eu sou o babaca? Não é o babaca. Sou terapeuta, então aqui estão meus pensamentos clínicos. Você está certo, ao não ir ao funeral, você pode adiar a tristeza devastadora. Mas é apenas um adiamento, e esse adiamento pode durar um dia, uma semana ou um mês, mas saiba que isso vai te atingir. O luto e a tristeza são inevitáveis. Os funerais são uma oportunidade de se despedir, de lamentar com outras pessoas que amavam sua mãe e de proporcionar um espaço para sentir, ou não sentir, tudo sem desculpas. O funeral é para você, para começar a lidar com as emoções que vêm com isso. Sinto muito por sua perda. Você não precisa ir, mas se sua razão é fingir e ignorar, isso não vai durar muito. Atualização. Então, eu fui ao funeral da minha mãe. Foi há cerca de uma semana. Provavelmente, não teria ido sem alguns dos conselhos que recebi no meu post original, então obrigado. Eu assisti ao funeral inteiro, mas saí do velório mais cedo porque estava um pouco demais. Estou feliz por ter ido no final. Meu pai disse que está muito orgulhoso de mim por ter ido e se desculpou por ter ficado chateado comigo. No dia seguinte ao funeral, comecei a me sentir muito mal, o que foi estranho porque eu não tinha sentido nada até então, mas algumas pessoas nos comentários disseram que eu me sentiria assim, então acho que é normal. Acho que é isso, não há muito mais para atualizar, obrigado a todos que comentaram no meu post. Insultei meu namorado depois de descobrir o segredo dele. Meu namorado Ben, 28, e eu, 25, estamos namorando há quase 2 anos. Embora nosso relacionamento não seja perfeito, é bem próximo disso. Nossa maior discordância foi quando mudei de marca de leite de aveia, e ele continuava esquecendo e trazendo a outra marca. Ambos somos naturalmente calmos e preferimos uma discussão construtiva a uma briga acalorada. Por isso, o que aconteceu na semana passada me pegou de surpresa. No início do nosso relacionamento, quando não éramos exclusivos, Ben teve um caso com uma colega de trabalho, vamos chamá-la de Steph. Ele é chefe de TI em uma grande empresa, e ela trabalha em um departamento diferente, então eles se veem ocasionalmente, ainda mais agora que ele trabalha remotamente 2 dias por semana. Quando ele me contou sobre o caso deles, e eu falei com meus amigos a respeito, disseram que eu não deveria ficar incomodada, pois nosso relacionamento não estava definido na época, e eles só ficaram juntos uma vez. Alguns dias eu fico obcecada com isso, imaginando se ele falou com Steph no trabalho e se ela ainda tem interesse nele. Sei que não posso monitorar suas interações com ninguém e nunca tentaria controlá-lo, mas me faz sentir algo quando penso nele perto dela. Não sei se é ciúmes, insegurança ou até mesmo se é racional. Enfim, na semana passada, fomos convidados para um jantar na casa do chefe dele. Eu já tinha ido a algumas festas do escritório dele antes, mas só interagia com algumas pessoas e geralmente ficava grudada no Ben a noite toda, já que sou um pouco introvertida. Da minha impressão imediata, o chefe do Ben é um pouco arrogante, mas sabia como organizar uma festa boa o suficiente para eu começar a relaxar e interagir com mais de 2 pessoas a noite toda. Como professora, sempre me senti insegura perto de pessoas que ganham muito mais dinheiro do que eu, e sempre senti que elas me olhavam de cima, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Fui imediatamente incluída nas piadas internas, fiz algumas minhas e até fui convidada para um encontro duplo com um colega de trabalho do Ben e sua esposa. Enquanto Ben pegava comida para mim, um amigo dele fez um comentário passageiro sobre Steph, que estava na festa, mas ficou longe do grupo com o qual estávamos. Eu disse: não me importo com ela, mas também não tenho nada para falar com ela, o que é verdade, eu não ia comparar notas com ela,
e o fato de ela ficar longe de nós me deixou mais tranquila em relação a ela. O amigo dele riu e disse: bem, então você pode sentir o mesmo por Molly. Molly era outra colega de trabalho de Ben, com quem eu tinha me dado bem durante toda a noite. Eu fiquei confusa e não entendi o que ele estava tentando dizer. Quando ele viu minha reação, ficou completamente calado, mas eu exigi que ele se explicasse. Outro amigo dele do grupo disse que Molly e Ben tinham dormido juntos. Dizer que fiquei chocada é um eufemismo. Então, perguntei quantas outras garotas Ben tinha dormido do escritório, e eles me disseram que sabiam de 4 diferentes. Nesse ponto, Ben voltou, sem saber que os amigos tinham revelado seus segredos, mas percebeu a atmosfera tensa. Internamente, eu estava furiosa e magoada, mas mantive uma fachada tranquila, e quando Ben perguntou o que estava errado, apenas olhei para ele e disse: seus amigos acabaram de me informar que você é o galinha do escritório. Ele ficou chocado, e eu saí para ir ao banheiro acalmar os nervos. Eu sabia que se ficasse na festa por mais tempo, teria um colapso e precisava sair. Então, fui direto para o nosso carro e dirigi para casa sem contar a ele. Quando cheguei em casa, respondi às suas inúmeras mensagens sobre onde eu estava e disse a ele que eu tinha vindo para casa e que ele podia voltar sozinho. Ele chegou cerca de 1 hora depois de mim, e nesse momento eu já tinha chorado meus sentimentos e estava pronta para ter uma conversa. Ele entrou em casa completamente furioso, o que eu não entendia, porque ele foi quem mentiu para mim. Ele nunca levantou a voz para mim por nada antes, mas estava gritando sobre como eu o envergonhei e a notícia se espalhou para seus outros colegas porque reagi de forma imatura. Tentei explicar minha posição, que ele sentiria se descobrisse que eu tinha dormido com 4 colegas e nunca contado a ele. Ele apenas insistia que nunca teve um relacionamento com elas e era apenas sexo. Eu sabia que, ao entrar em nosso relacionamento, ele tinha muito mais experiência sexual do que eu, mas me recuso a acreditar que ele poderia dormir com essas mulheres e não sentir nada por elas, mas isso é outro ponto, ele deveria ter me contado. Mas tudo o que o preocupa é que eu o insultei para os amigos. Quando terminou de gritar, disse que ia ficar na casa do irmão para se acalmar e pediu para não contatá-lo até se acalmar. Eu disse a ele que não o contataria primeiro porque eu não estou errada, ele está. Já faz 1 semana desde que ele está na casa do irmão, e ainda não conversamos. Não tenho ideia de como proceder a partir daqui. Eu estava errada em reagir da maneira que fiz. Eu não pensei que estava, mas agora estou duvidando de mim mesma. Não achei que chamá-lo de galinha do escritório provocaria essa reação, mas também não acho que foi uma mentira. Devo pedir desculpas ou esperar que ele tome a iniciativa? Meu problema não é tanto ele dormir com outras mulheres, mas sim esconder isso. Onde ele mentiu? Ele te contou que só dormiu com Steph? Ou você presumiu que ela era a única? De qualquer forma, acho que foi realmente desnecessário fazer esse comentário na frente de seus colegas de trabalho. Sua reação não foi uma fachada legal. Tivemos uma discussão sobre parceiros anteriores, e ele nunca mencionou elas antes. Ele disse que não as considerava parceiras e só me contou sobre namoradas reais que teve. Acho que, ao dar algum espaço e ver tantas perspectivas imparciais, consigo entender onde errei. Para ser honesta, eu sabia que o que eu disse não estava certo, mas estava tentando justificar minha posição dizendo que ele também estava errado. Mas minhas ações são minhas ações, e eu deveria ter respondido de maneira mais madura. Acho que meu comentário veio de um lugar vingativo, e por isso eu me desculparei, mas acredito que só posso seguir em frente se receber o mesmo de volta. Atualização. Só queria agradecer a todos pelas respostas. Não consigo responder a todas, mas li o que todos escreveram e preciso esclarecer algumas coisas. Nós tínhamos discutido parceiros anteriores, mas ele omitiu os casos de uma noite, pois ele não as considerava parceiras, e só me contou sobre as namoradas que ele teve. Ben é meu primeiro namorado, e eu só tinha dormido com um cara antes, mas esse homem também não era meu namorado, mesmo assim, eu ainda contei. Há especulações de que eu mexi no celular dele e o pressionei sobre Steph, isso não é verdade. Eu sabia que meus problemas com Steph eram meus e nunca o forcei a responder por eles. Mesmo quando ele me contou, fiquei um pouco chateada, mas novamente foi algo que discutimos, e segui os conselhos dos meus amigos sobre como seguir em frente. Eu não gritei o comentário que fiz, foi apenas na frente do Ben e 2 amigos do trabalho dele. Não perguntei aos amigos dele quem eram as outras 2 garotas, pois achei que deveria vir do Ben. Não sei quando aconteceram os encontros com as outras 3 garotas. Estou ciente de que meu comentário estava errado, e estou totalmente pronta para pedir desculpas por isso e por deixá-lo sozinho, ele teve que pegar uma carona com o irmão. No meu post, escrevi nosso carro, isso não é verdade, eu apenas penso assim porque eu uso mais, mas na verdade é o carro dele.
De qualquer forma, uma atualização real. Mandei uma mensagem para ele hoje de manhã dizendo: Ei, eu sei que você pediu para eu não te procurar primeiro, mas já te dei uma semana e realmente sinto que precisamos conversar. Espero que você tenha ficado bem. Não queria começar a pedir desculpas ou questioná-lo por mensagem de texto. Fiz isso por volta das 6h30 antes de sair para o trabalho e estava ensinando o dia todo, então sabia que não poderia verificar constantemente meu telefone. É hora do almoço agora, e ele respondeu dizendo que está no trabalho, o que é confuso porque sexta e segunda são os dias de trabalho remoto dele, então não entendo por que ele foi. Respondi dizendo: podemos conversar depois do trabalho se ele quiser voltar para casa, e ele concordou. Honestamente, não faço ideia de como será essa noite, realmente não quero terminar. Eu sei que muitos de vocês vão dizer que não tenho uma espinha dorsal por mandar mensagem para ele primeiro, mas não consegui comer ou dormir a semana toda, e isso tem sido tão mental e fisicamente exaustivo. Minha carga de trabalho nesta semana tem sido esmagadora, e esse estresse adicional me fez atingir meu limite. Quando comecei a namorar meu marido, íamos para uma festa de ano novo, e eu sabia que alguém com quem eu havia dormido antes do nosso relacionamento estaria lá. Eu dei a ele um aviso prévio. Eu não queria que ele fosse pego de surpresa por algum idiota tentando provocá-lo ou pegá-lo desprevenido. Não era da conta dele, aconteceu muito antes dele, eu não precisava divulgar, mas foi a coisa respeitosa a se fazer. Eu odeio ser pega de surpresa. Também odeio ser usado como arma em jogos mentais. Foi sorte eu tê-lo avisado. Quando alguém foi até ele e contou, ele já estava armado com a informação e não foi quem acabou parecendo o idiota. Atualização. Eu estava bastante nervosa sobre o bem vir depois do trabalho, deveria fazer algum trabalho, mas estava muito distraída para tentar. No entanto, como gesto de boa fé, decidi cozinhar sua refeição favorita para ele e talvez usar isso como quebra-gelo. Eu segui o conselho de alguém de escrever tudo para manter meus pensamentos claros. Depois do trabalho, mandei uma mensagem perguntando a que horas ele viria, e ele disse que me mandaria mensagem quando saísse do trabalho e leva cerca de 30 minutos de metrô para chegar em casa. Ele chegou por volta das 18 e tocou a campainha, o que foi estranho, ele ainda tinha as chaves, abri a porta e cumprimentamos meio que estranhamente. Minha impressão imediata foi que ele não parecia com raiva ou chateado, apenas frio. Sentei-me no sofá e esperava que ele se juntasse a mim, mas ele apenas ficou no meio da sala com as mãos no bolso. Eu disse que estava feliz que ele veio, e ele apenas assentiu, então eu disse que era estranho estar na casa dele sozinha a semana toda, e tudo o que ele disse foi: tenho certeza que foi. Ele perguntou por que eu mandei mensagem agora e não antes, e eu disse que era porque ele disse para eu não entrar em contato. Eu disse a ele que estava miserável e que lamentava pelo comentário que fiz e por sair e especialmente por pegar o carro dele. Ele disse que não estava nem aí para o carro, apenas que eu tinha saído sem contar a ele. Tive a chance de finalmente me explicar para ele, eu nunca me importei com quantas mulheres ele dormiu antes. Eu sabia que ele era meio rodado antes de ficarmos juntos e nunca segurei isso contra ele. Eu só odiava ser pega de surpresa e sentir que sabia menos sobre meu namorado do que alguns colegas aleatórios. Perguntei por que ele não apenas me contou, já que sabia que eu estaria perto delas, e ele disse que honestamente não achava que era importante e que importaria para mim. Chamei isso de bobagem porque ele sabe como sou e sabia que importaria. Ele admitiu que se arrependeu de dormir com essas mulheres, pois nunca pensou em ter que trazer sua futura namorada para perto delas e contar a ela sobre isso. 2 delas aconteceram quando ele entrou na empresa logo após a faculdade, uma dessas garotas já saiu, e a outra está realmente namorando o amigo do bem que me contou sobre a Molly. Ele disse que naquela época de sua vida, estava bem em sair com as pessoas e nunca pensava nas consequências. Perguntei por que o amigo dele decidiu me contar sobre isso, e ele disse que sempre tentam irritar um ao outro, e uma coisa que irrita bem é quando alguém traz à tona suas maneiras de garanhão. Ele disse que depois que eu saí, os amigos dele se sentiram mal pelo que disseram, mas eu disse a ele que nunca teria reagido daquela maneira se soubesse, e ele deveria ter me contado. Ele disse que eu estava tentando justificar minha resposta depois de pedir desculpas. Eu disse a ele que não queria fazer isso, realmente acho que o que eu disse e fiz estava errado, mas ele não pode colocar toda a culpa em mim. Ele disse que a única coisa pela qual poderia pedir desculpas era por dormir com várias mulheres e, como isso foi antes de mim, não fazia sentido. Continuei dizendo que era parte de esconder que me incomodava, e ele perguntou que diferença teria feito se eu soubesse? Pensei sobre isso por um momento, ainda teria ido, mas acho que teria ficado um pouco mais atenta a Molly e a outra garota. Ele disse que queria que eu estivesse lá e me divertisse e não queria estragar isso me contando sobre merdas irrelevantes do passado, e acho que entendi esse sentimento porque decidi deixar para lá. Ficamos em silêncio por um momento, e ele perguntou se eu tinha terminado com ele. E se fosse terminar,
eu precisava escolher outra razão, pois essa seria a razão mais estúpida. Eu disse a ele que não queria terminar e que precisávamos falar sobre tudo, mas queria que ele viesse se sentar ao meu lado, e ele fez. Então, perguntei se havia outras, e ele disse que não. Perguntei quem sabia no escritório, e ele disse apenas seu grupo de amigos, e eles mantêm a boca fechada para todos porque todos eles estavam fazendo a mesma merda. Ele me disse que dormiu com a Molly logo antes de nos conhecermos. Eu estava curiosa sobre por que ele foi trabalhar hoje, já que era seu dia de trabalho remoto, e ele disse que as sobrinhas não o deixariam se concentrar em casa, então ele decidiu ir. Ele disse que estava furioso na semana passada e não sabia se poderia seguir em frente, mas falar com o irmão ajudou e o acalmou. Ele disse que se eu não mandasse mensagem, ele estava planejando me contatar primeiro hoje de qualquer maneira, para que pudéssemos conversar. Então, não terminamos. Eu pedi desculpas, e embora ele não tenha feito o mesmo, decidi deixar para lá e seguir em frente. Eu disse a ele que fiz a refeição favorita dele, e finalmente ele me beijou e disse que sentiu saudades de mim. Enfim, eu sei que alguns de vocês vão dizer que ele deveria ter me dispensado imediatamente ou que eu deveria ter exigido um pedido de desculpas, mas estou feliz com o resultado. Finalmente, tive uma refeição e uma boa noite de sono, até o Ben disse que eu parecia ter perdido peso. Obrigada às pessoas que me enviaram mensagens oferecendo conselhos, e realmente espero nunca ter que dar outra atualização. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha mãe era prostituta, e meu pai biológico era um dos clientes dela. Como digo a ela que o encontrei? Minha mãe teve muitos clientes antes de eu, 20, nascer. Ela saiu dessa vida depois que descobriu sobre mim e tentou me apoiar de outras maneiras. Mas ela me disse que nunca soube quem era meu pai biológico. Poderia ter sido qualquer um deles. Alguns eram clientes frequentes, outros ela viu apenas uma vez. Além disso, alguns desses caras eram casados, então ela nem queria tentar descobrir quem era meu pai. Mas eu sempre tive curiosidade. Por sorte, eu o encontrei, e ambos sabemos que somos biologicamente relacionados. Fomos compatíveis num sistema de DNA, e ele queria saber quem era minha mãe. Estamos conversando há um tempo, nos conhecendo. Ele parece ser um cara decente. Contou-me um pouco sobre o passado deles, ou pelo menos a versão dele, já que ainda preciso confirmar os fatos com minha mãe. Ele foi traído pela esposa, depois do divórcio ficou solitário e eventualmente encontrou minha mãe. Eles se encontraram regularmente por mais de um ano. E que ele realmente tinha sentimentos por ela, mas ela não queria sair daquela vida porque era a única maneira que ela conhecia de ganhar dinheiro. Isso levou à separação deles. Ele é um cara muito emocional. Na primeira vez que nos encontramos, ele perguntou se podia me abraçar e chorou. Agora ele só quer fazer parte da minha vida, se eu concordar, já que perdemos muito tempo. Sim, eu quero isso. Mas se ele for fazer parte da minha vida, significa que minha mãe terá que saber sobre ele. Também para ouvir o lado dela e descobrir o que ela sabe sobre ele como pessoa. Parte de mim tem medo de contar a ela. Ela fez muito para me criar bem, e se isso parecer que estou dizendo que não foi o suficiente e ainda quero meu pai? Ou e se eu descobrir que ele a estuprou ou algo assim, e eu acabei convidando esse trauma para a vida dela? Ele tem sido realmente bom comigo, eu me sinto muito conectado a ele, e nos damos muito bem. Estou com medo de que tudo isso seja arruinado se eu acabar descobrindo que foi uma grande mentira. Como devo contar a ela? Atualização. Ok, então as coisas não foram tão loucas ou ruins como eu esperava. Conversamos sobre isso quando almoçamos na casa dela ontem. E antes de contar a ela sobre encontrá-lo, mencionei uma sensação que venho tendo há um tempo de querer saber quem ele é e que isso não significa que eu não ame ou aprecie tudo que ela fez por mim. Só tentando ser tranquilizador, sabe? Ela ficou de boa com isso. Minha mãe desejou que eu tivesse contado como me sentia mais cedo, e talvez pudéssemos ter descoberto uma maneira de saber quem ele é. Ela não sabia que eu estava curioso para descobrir. Foi aí que entrei na história, contando a ela que consegui encontrá-lo. Ainda estou com medo de que isso dê errado, então estou tentando ler a reação dela. Ela também estava curiosa para ver se conseguia se lembrar do cliente. Quando disse o nome completo dele, ela pareceu surpresa.
Depois, estava meio sorrindo, meio chorando, ou acho que mais como se os olhos dela estivessem lacrimejando. Minha mãe me contou mais detalhes sobre como o conhecia. Acontece que meu pai estava dizendo a verdade. Eles se encontraram por mais de um ano, esses encontros, e ela tinha sentimentos profundos. Ele não estava pagando por isso, ela disse que eram encontros normais quando ela não estava trabalhando, e ela continuou me contando mais e mais coisas sobre ele. Mas ele terminou quando ela não quis parar de ganhar dinheiro assim. Na época, minha mãe sentiu que não queria fazer melhor do que já estava. Já falamos sobre isso em outras ocasiões, sobre onde ela estava mentalmente naqueles dias. Minha mãe ficou emocionada rapidamente. Primeiro, foi porque ela não achava que era boa o suficiente para deixar aquilo para trás. E ela gostava do tipo de dinheiro que estava ganhando, mas quando descobriu sobre mim, isso mudou para ela. Então ela chorou porque, quando descobriu que estava grávida e parou de se prostituir, pensou em ligar para ele, mas eles já tinham terminado. Além disso, eu poderia ser filho de qualquer pessoa e ela não queria arrastá-lo de volta para a confusão dela depois do que aconteceu. Minha mãe me disse que lamenta, se tivesse ligado para ele, talvez eu teria tido meu pai na minha vida. Mas eu não a culpo por isso, foi o que tentei dizer a ela. Acho que, por qualquer motivo, as coisas aconteceram como deveriam. Caramba, estou feliz que não tenha se revelado abusivo ou algum tipo de estranho, eu esperava que fosse por esse caminho. Mas minha mãe diz que está feliz por ser ele que conseguimos nos encontrar. Que ele era realmente um cara legal e ela o amava, mas simplesmente não queria parar com aquele trabalho. Pelo resto do tempo, falamos sobre meus encontros com ele, também sobre o que ela se lembra dele quando estavam juntos, é assim que ela diz, repetindo que está feliz por eu ter encontrado meu pai e que temos tido um bom relacionamento até agora. Foi uma conversa muito legal. Muitos choros, sim, mas pelo menos não por causa de algum trauma, e espero ter feito ela parar de se sentir culpada por não tê-lo chamado. Pelo menos eu e ele podemos ter um relacionamento agora sem eu me preocupar se ele estava ou não me dizendo a verdade. Perguntei a ela se talvez queira encontrá-lo comigo na próxima vez que sairmos. Mesmo que provavelmente seja muito estranho. Ela está aberta a isso agora, só preciso perguntar ao meu pai se ele concorda. Eles provavelmente têm muitas coisas para conversar também, então foi só uma ideia para mim. Estou tão feliz que tudo deu certo para você até agora. Espero que este seja um ótimo começo para o próximo capítulo de sua vida. Vocês três merecem. Boa sorte em todas as coisas. Obrigado, eu também. Eu estava preocupado. Eu e ele estamos nos dando muito bem nos conhecendo. Nunca tive um pai na minha vida, então significa muito para mim que ele parece realmente se importar em fazer parte da minha vida. Se ele acabasse machucando ela ou não fosse uma boa pessoa, teria tornado mais doloroso cortar esse relacionamento. Estou feliz que agora você tenha um pai maravilhoso para apoiá-lo e fazer coisas de pai e filho. Aproveite ele, a vida é curta. Você parece tão feliz. Espero que sua mãe esteja feliz e bem também. Conversei com ela hoje para ver como ela está. Ela diz que foi uma noite longa para ela e que ela está passando por algumas coisas. Ontem à noite ela me enviou fotos antigas dele e dela que ela tirou do armazenamento. Para que eu saiba como ele era naquela época. Ele quer compensar a falta de coisas de pai e filho. Poderíamos fazer uma viagem em algum momento no futuro. Eu estou realmente esperando por isso. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.